iniciar o videozinho, tá? Então aqui estamos nós, tá? Para mais um episódio de Uvas e Personalidades, tá? Eu fiz um spoilerzinho, houve aqui uma troca de termos formais e profissionais que houve acordos ortográficos eu troquei durante o spoiler, mas já foi tudo retificado e eu vou retificar uma vez mais, tá? Para ver se o português brasileiro acerta aqui no nosso convidado, tá? Então é assim, de acordo com o spoiler, vou repetir um pouco, então é assim, temos mais uma personagem que nos é muito querida aqui no nosso espaço, sempre ofereceu conteúdo, sempre foi muito querido, muito próximo, tanto a nível da área profissional como a área pessoal, área transcendental também, isso são outras histórias. Sempre trouxe conteúdo ao nosso espaço e sempre nos agregou, de alguma forma, algo rico. Então temos assim, é uma personalidade que desde muito cedo se dedicou às artes, tá? Teve uma inclinação nessas artes, praticou, pronto, optou pela música, tocou violino, tocou violão, tocou piano, praticava muitas vezes em ações escolares ou em festas particulares. Posteriormente houve uma inclinação para se dedicar e a tomar conhecimento pela medicina oriental. Praticou tai chi, praticou yoga, e mais tarde, de acordo com a evolução do conhecimento que ele tomou, optou pela medicina ocidental. Na altura formou-se em farmácia, tá? E é o que como eu disse no spoiler, eu acho muito interessante agregar este termo, que eu gosto de agregar sempre umas coisas diferentes, temperar assim um pouco o prato e dizer que é uma personagem que enquadrou e equilibrou e continua a evoluir e a equilibrar o yin e o yang das duas medicinas, tanto a ocidental como da oriental. Portanto, é assim, temos o nosso convidado hoje que, palavras para quê? Cristiano de Lima. Este projeto tem o objetivo de quebrar um pouco aquelas ligações curitibanas que as pessoas não se falam, tá? E esta faça-nos a atravessar as pessoas. Eu quero que se conheçam, e os nossos amigos e clientes que nos preenchem o nosso espaço aqui da Noa Carona Adega Bistro, que se conheçam dessa forma e propus este projeto. Então, desta forma, temos aqui o nosso amigo próximo, Cristiano de Lima. E desta forma pergunto, Cristiano, quem és tu? Prazer estar aqui contigo, João. Eu me sinto muito grato pela lembrança, pelo carinho que você sempre tem comigo, você, a Carla, né, e a Deca. Bom, o que você falou, você sabe que quando a gente está dentro de uma situação, a gente não vê as coisas assim com tanta facilidade, né? Mas uma coisa que você falou que eu achei muito legal, que é essa coisa do equilibrar o yin e yang, né? De tipo que eu fui para o Oriente buscar a minha cura e depois eu vim para o Ocidente de volta e descobri que os dois são curas, né? Um de maneira diferente, né? A primeira parte, acho que eu busquei a cura oriental para primeiro me curar, né? Para eu me resgatar, para eu melhorar assim como ser humano, minha autoestima e tudo mais. A medicina oriental é fantástica, né? Tanto que eu não larguei ela até hoje, eu continuo trabalhando com ela. Acho que a minha maior satisfação é trabalhar com isso, né? Com acupuntura, com florais, com reiki, cromoterapia. Mas às vezes a gente sente a necessidade também de sempre crescer, né? Sempre crescer. E a farmácia, muitos perguntam, nossa, você foi de um ramo para o outro totalmente extremo. Não é tão bem extremo assim, né? Existem vários ramos da farmácia, então eu, por exemplo, eu me apaixonei, a gente faz vários estágios, né? Eu achei que eu ia para a parte da manipulação, que eu amo fazer homeopatia, florais, etc. E aí quando eu entrei no hospital, eu morri de medo do hospital, né? Eu falei, não, eu não quero ficar aqui. Primeiro dia eu já fui para dentro de uma UTI, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? E então, quando eu comecei a ver o trabalho que era realizado lá dentro, eu me apaixonei realmente pela farmácia clínica. E hoje eu trabalho numa UPA, né? Eu trabalho dentro de uma farmácia que oferece, que a gente atende médicos, enfermeiros e os clientes.
E também a gente cuida dos pacientes também do mesmo jeito, né? A gente cuida das diluições deles, cuida dos anticoagulantes, de antibióticos. Então é um prazer, acho que para mim está na minha natureza de cuidar, né? Tanto da forma oriental como da forma ocidental. Uma pergunta que eu tenho e sempre tive curiosidade, assim, com toda essa bagagem, com todo esse currículo de bases orientais, tu de alguma forma consegues aplicar, digamos assim, de alguma forma, uma psicologia inversa com essa medicina ocidental perante os pacientes ou também colegas? Ah, com certeza. Eu vou ter os meus amigos enfermeiros e médicas e médicos já estão tomando floral, já tenho vários fazendo acupuntura comigo. E eu vou dizer para vocês, pelo menos esses meus colegas médicos, eles são super, os enfermeiros, os técnicos também, são super adeptos a essa medicina holística, né? Uhum. Eu acho que para cada momento tem um momento, né? Enquanto você está saudável, você busca uma terapia que pode te auxiliar, né? Por exemplo, se eu estou estressado, se eu estou com uma dor, uma coisa, você vai lá e procura um terapeuta, pode ser um quiropraxista ou um naturoterapeuta, né? Que é a minha formação base. Mas, infelizmente, o que acontece é que às vezes a gente acaba ficando doente mesmo, né? E quando nosso corpo não dá mais resposta, é a medicina alopática que vem dar esse suporte, porque ela tem estudo, ela tem ciência, então a gente não pode jogar fora todo esse estudo, essa ciência que existe da medicina, né? Então, eu sou apaixonado por todas as medicinas e acho que as duas andam sempre juntas, elas não andam separadas, não. Embora as pessoas achem que são separadas, mas elas não são. Uma suporta a outra. Agora, um momento, Dr. House, já te sentiste em alguma situação a nível profissional onde tu estás, como, no momento exato, como um catalisador de opinião repentina? Ou seja, forçaste de alguma forma com a tua opinião, com o teu know-how profissional de medicina oriental, como catalisador de uma decisão importante? Ah, com certeza. Com certeza. Autoconhecimento, né, é uma coisa que primeiro saber quem você é, né? Segundo, saber das regras, né? Qual é o jogo que você está jogando. Mas já foste ponto de decisão perante alguma situação que ninguém via uma saída e tu, perante o teu know-how do ocidental, propuseste uma situação na parte ocidental, ou seja, o teu know-how do oriental foi uma opinião catalisadora para... Que juntou? Exatamente. Entendi. Olha, assim, são duas coisas bem distintas, né? Então, assim, eu uso a parte da medicina oriental, eu uso muito, assim, para tentar me centrar. Por exemplo, eu uso muito para mim, eu uso florais, eu uso acupuntura, eu uso aromaterapia, no sentido de eu me centrar para eu ter uma postura mais centrada diante por exemplo, de um meio de UTI. Né? Na UTI a gente realmente é um ambiente muito cheio de diretrizes. Né? Então a gente não tem como alterar isso, porque é tudo muito bem pensado, tem toda uma estratégia de protocolos, de diretrizes, onde a gente tem que seguir, que já foi testada e já foi isso já é uma ciência já testada e a gente sabe que aquilo é o correto. Então a gente não vai testar coisas. Não. Né? Não, estou a dizer, Mas, nos bastidores tu comentaste muitas vezes, propões tratamentos alternativos que têm comprovado sim, resultados. sim. Então, isso eu já trouxe vários amigos da parte da medicina ocidental, né, pro consultório já, né? Mas felizmente ainda eu acho que falta muito esse entrelaçamento, né? Mas as duas elas cabem perfeitamente em etapas diferentes e às vezes elas conseguem andar juntas porque a medicina oriental, né, a chinesa, com que eu trabalho muito na acupuntura, ela é sempre complementar, né, sempre. Então, por mais que esteja fazendo um tratamento alopático, você pode fazer um tratamento, uma acupuntura, um floral,
um reiki, né? E com certeza vai maximizar todo o efeito, vai diminuir os efeitos adversos das medicações e vai dar maior vitalidade, maior positividade, com certeza. Como vêem, é assim, ele traz conteúdo onde quer que ele esteja. Conteúdo ele traz, tá? Conteúdo ele traz. Então é assim, sentes-te em constante evolução, ou seja, perante essas diretrizes consegues adaptar o conhecimento da oriental perante a ocidental e vice-versa. Ou seja, tens uma evolução. Com certeza. E a minha visão agora da medicina da acupuntura, por exemplo, é uma visão muito mais clínica, muito mais científica, coisas que se eu não tivesse feito a farmácia, talvez eu não tivesse possibilidade de perceber isso, né? E dentro da farmácia, né, que a gente faz, ver a graça de você fazer um controle do medicamento, todo um controle para você fazer um medicamento que a pessoa vai tomar, tanto na alopatia, que existe todo não é só água, né, como as pessoas falam, a gente tem todo um controle de qualidade. Quando eu fiz estágio nessa farmácia homeopática, eu vi como é trabalhoso você ter esse controle, desde uma tintura até fazer a homeopatia e acertar, né, ou floral também, né, os controles de qualidade. Então a gente vê que eu pude ver que as medicinas orientais, elas também precisam dessa qualidade que a gente sempre fala, né, às vezes fala mal dessa parte uma pode complementar a outra. mas a gente precisa muito desse controle, dessa padronização, né, para a gente poder ter, né, receber uma coisa boa mesmo, ter certeza que está recebendo aquilo mesmo, né? Sentes uma evolução atual perante a abertura de horizontes e de compreensão da medicina ocidental para a oriental? Desculpa. Sentes uma maior abertura da parte digamos, dos crentes da medicina dos ocidentais perante a ocidental? Uma maior abertura? Sim, até inclusive já tem as PNPICs agora, né, que é o governo federal, até colocou isso no Brasil, né, para entrar as terapias complementares em todo o programa do SUS. Algumas pessoas alguns estados, né, ou municípios estão mais avançados nisso, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro já tem muita quantidade de acupunturista, de massoterapeuta, de reiki, de uma série de projetos, né. A Curitiba é um pouco mais fechada, eu acho, né? E também tem muito lobby, né? Então eu queria poder ser mais lobista e conseguir entrar mais para poder colocar a acupuntura, os florais, tudo isso que é uma medicina barata e traz tanto benefício, né, para as pessoas. Mas eu acho que ela está muito, essa PNPix é muito jovem ainda, então ela está se abrindo mesmo e eu acredito que logo as pessoas são muito receptivas, né? Então sentes como um pioneiro, então. A gente deixa de ser um pioneiro, né? Eu, por exemplo, quando fiz o curso de naturoterapia, fui, acho que a segunda turma do curso, né? Então, depois a naturologia começou a abrir em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na Bahia. Então, são esses terapeutas, naturoterapeutas, eles estão se expandindo, né? O naturoterapeuta ele tem conhecimento, né? Da acupuntura, de florais, de homeopatia, de aromaterapia. E a gente vai, lógico que a gente vai se especializar em alguma coisa, mas a gente tem uma abrangência holística no tratamento do ser humano, né? Então, eu acho que é por aí. Então é assim, perante esta explicação breve dele, é assim, eu já sei o que é de propor como comparação de uva, de assemblagem, de vinho perante ele. Agora só uma última pergunta para ver se encaixa no formato, digamos assim, da proposta de vinho que eu tenho para a tua personalidade. Ok, vamos lá. Tá? Ok. A dada altura, esse clique que te deu para seguires o ramo da medicina, tanto o ocidental como o oriental, deve ter havido aí alguma, nem que fosse uma curiosidade, tá? De base, ou seja, o teu ser deve ter dito assim, não, eu tenho que aplicar mais duas, mas assim, tem que haver uma ramificação principal que seja assim, eu tenho inclinação para... Tu falaste das artes logo ao início, correto? Sim. É uma arte
É uma arte. ancestral, tanto Sim. a medicina, assim, tanto mais oriental. Sim. Mas assim, estamos a falar da ocidental. Mas tens de ter um veio principal que te puxou para isso. Achas que de alguma forma o facto de teres o teu ser prover aquela sensibilidade de arte para essa sensibilidade para a medicina nesses dois ramos, provei já do teu ser desde a infância, de ligar às artes, és capaz de ver que houve uma essência, um clique inicial que derivasse daí para a parte da Sim. medicina e derivação? É, eu acho assim que a gente, João, é, a gente é tudo, né, que a gente traz do passado, né? Uhum. Então tudo que a gente passou faz parte para que a gente se tornasse a pessoa que é hoje, né? Então as artes da música para mim foram muito importantes e ainda é, né? Eu ainda lá tenho minhas partituras, né? Uhum. Toco meu violão, tudo mais, não segui carreira, né? Mas o que aconteceu foi que eu já praticava Tai Chi Chuan e Yoga, uma busca interna, né? De autoconhecimento. É, enfim, e aí eu tive um problema cardíaco Uhum. e nesse problema eu fiz vários tratamentos, fiz o tratamento da alopatia, né? Com medicação. Realmente tive efeitos adversos muito ruins, eu me sentia muito mal. Até o próprio médico falou assim, olha, eu não tome mais esses medicamentos, está te fazendo muito mal. O teu caso é psicológico, Uhum. né? Por causa da arritmia, eu tinha uma arritmia muito forte. E aí ela fiz o tratamento psicológico, fiz 2 ou 3 anos de psicoterapia. E nesse período eu falei, não, mas não é uma questão mais psicológica, né? E ainda continuava tendo essa arritmia. E aí a minha professora de Tai Chi, a Cláudia, se algum dia ela vê isso, né? A Cláudia Caliani, que às vezes ela dá aula de yoga nos parques, né? Uhum. Nossa, minha gratidão profunda para ela, porque ela que me... Eu ia primeiro no Sesc, nas aulas de sábado, fazer aula de Tai Chi com ela, e ela é uma pessoa, assim, sensacional, toda voltada para o yoga, para terapias alternativas, para uma vida natural. E aí ela resolveu fazer algumas terapias que ela sabia, né? E eu já na terceira, quarta sessão já comecei a se sentir muito melhor, né? É, e aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, quanta coisa existe que eu ainda não sei, né? E eu já estava querendo fazer um curso para a área da saúde, né? Acho que quando eu penso em área da saúde, fazer medicina, né? E eu estava fazendo até vestibular para medicina mesmo, né? Para entender um pouco mais. E aí eu falei, não, eu vi um curso que tinha na Argentina, que era sobre todas as técnicas de naturoterapia. Eu falei, eu vou fazer esse curso. E aí falei com toda a minha família, meus primos e tal. E daí a Kate pegou, minha prima chegou e falou assim, me ligou, né? Falou, Cris, estou entrando em zootecnia e tem um curso do jeito que você queria fazer aqui, né? Então eu falei, nossa, sério? Um curso de naturoterapia aplicada e tal. 5 anos de curso. Eu falei, meu Deus, 5 anos de curso, né? Mas enfim, daí fui lá, fiz a prova, passei. E, nossa, foi muito legal e a gente achava que ia ser um curso, né, paz e amor, né? A gente começou com 80 pessoas na sala de aula, foi uma coisa incrível, assim. Só que aí a gente começou assim, com matérias básicas, tipo assim, fisiologia humana, anatomia humana, acho que você que nem ia ter, né? A gente tinha lá os corpinhos, né, no Uhum. laboratório, a gente teve bioquímica, a gente teve os primeiros 2 anos, assim, foi assim, matéria bem de ciência médica mesmo, sabe? Tiramos patologia, tiramos biologia molecular, aprendemos a mexer no microscópio, né? A partir do segundo ano que a gente começou a ter as terapias é, alternativas, né? Então foram Uhum. 3 anos de acupuntura, 2 anos de florais, enfim, aprendemos muita coisa, né? Então foi assim, eu Está acho tudo que. bem, está tudo bem. Oi, tá Está bom? tudo bem, está tudo bem. Posso continuar Sim, falando? sim, 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 está tudo bem. Tudo bem. Então, a naturoterapia, ela é um curso que é, não é um curso alternativo no sentido de dizer que é oba-oba, né? Existe ciência, a gente sabe o que está fazendo, né? E tem pessoas assim maravilhosas aí no campo
somente ele é um naturterapeuta, né? Né, por favor, use e abuse dos conhecimentos deles, tá bom? Então vejam a bagagem dele, tá? Estou tossindo, está tudo bem? Distância de segurança, tá? Tudo bem? Calminho. Por favor. Tá, calminho, tá? Quer dizer, nós temos que ter toda esta questão. Alguém está falando ali alguma coisa? Então é assim, acho que são amigos teus, tá? Amigo nosso, Sr. Sérgio, abraço, obrigado por nos acompanhar. Emerson Aires, tá? O Sérgio diz que o vinho é um santo remédio, pois então. Com certeza. Cheio de flavonoides, né? Flavonoides, ou seja, gratos por nos acompanharem e por conhecerem o nosso amigo que nos preenche e traz uma bagagem destas e traz um conteúdo enorme, tá? E agora vem a minha parte. Vamos ver que assim, isto também é um teste, tá? Então é assim, então o que é que eu trago aqui? Bodega Vieja Suave, tá? É assim, indiretamente estamos a falar de Cabernet Sauvignon, Carmener e Merlot. É uma assemblagem, tá? Então como é que eu vou juntar estas três castas, tá? Cabernet Sauvignon é uma uva que tem que ser muito resistente, tá? É a uva rainha. De alguma forma ela agrega e cresce em qualquer terroir. É resistente o suficiente para ter uma matriz que se adapta e cresce, seja qual for o terreno. Aí eu enquadrei com a força do Cristo. Ou seja, desde muita tenra idade, optou pelas artes e aquela sensibilidade de adquirir e conseguir compatibilizar estas duas situações através da arte, violão, matrizes, cálculos matemáticos pelo violão, etc. Ou seja, ele conseguiu apanhar essa Cabernet Sauvignon e construir aquela evolução dele. Merlot e Carmener. Então é assim, a Merlot é distintamente, sempre foi francesa, nunca saiu da França. A Carmener, por sua vez, optou por ressurgir em 1995. No século XIX, no final do século XIX, a Filoxera arrasou com todas as castas que haviam na Europa de uvas. Em 94, que foi quando os chilenos pediram a presença dos enólogos nos vales vinícolas, eles chamaram os enólogos franceses porque estavam a colher uma Merlot diferenciada. Não percebiam, não entendiam aquele gene da Merlot estar alterado. Por sua vez, não era Merlot, era uma Carmener. A Carmener pensava-se extinta desde o século XIX. Portanto, em 94, com finalização de 95, ressurgiu, tá? E eu fiz essa comparação com a dualidade dele, tá? Cabernet Sauvignon e a dualidade, ou seja, Merlot manteve-se em França, mas a Carmener fez um ressurgimento. Agora é assim, no meio disto tudo temos o assemblage. Tá? O assemblage temos a estrutura base e a matriz base da Cabernet Sauvignon e o assemblage de duas uvas, Cabernet Sauvignon, que vão equilibrar esse yin e yang, tá? Dos dois hemisférios, tanto do velho mundo como do novo mundo. Tá? Vamos ver se enquadra de alguma forma com a tua personalidade. Perfeito. Vamos ver. Agora vamos ao teu lado. Vamos lá. Vamos ao teu lado. Se enquanto eu vou abrir a garrafa, queres dar os teus dados, assim, passa os teus dados, a tua área profissional, o teu contacto e o teu consultório. Força. Tá. Bom, eu trabalho em 2 consultórios, né? Eu tenho um consultório no Bem-Estar, ali no Bigorrilho. Eu acho que posteriormente o João pode colocar o telefone. Pode passar. Estamos em família. E eu trabalho no espaço do Paulo Dorta, né? No espaço Sintonia. Fica ali perto da Faculdade de Curitiba, acho que ali se não me engano, Rebouças, eu acho que é ali, né? E também faço atendimento em domicílio, né? Então, o meu trabalho no carro-chefe é da acupuntura. Confirmo, então faz o domicílio. Eu trabalho muito com acupuntura e terapia floral, né? Que eu acho que são 2 suportes muito bons para equilíbrio físico, mental e emocional, né? Quem quiser também entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pode entrar em contato pelo telefone 99607-1013, tá? Sempre que eu posso, eu respondo o WhatsApp, tiro dúvidas e dou as ordens aí. O que ele achou da cultura gaúcha do sul, né?
também. Nosso amigo Bel tá se organizando aí, né? Já, ó, ferrando no início mais do programa, né? O mais legal é que a Semana Farroupilha nós temos um farrapo. Ora pois, a ver, tem assim, então, não, Sir, Che, professor Jefferson, André, tá, e eu, Dúvidas e Personalidade, já todos me conhecem. Então é assim, vamos fazer a semana, a inauguração do Dia do Gaúcho, por isso, da cultura farroupilha e para falar sobre isso, ou seja, bem diferente. Nem o Noel Sir Che sabia, né? Nem o Jefferson sabia dessa brincadeira, com o sobrenome Farrapa a falar. Então é assim, sigam a live aqui pelo telefone do Jefferson André, tá? Vejam o perfil dele. E estou aqui na Rádio Pinhais 87.9. Eu sei disso porque tem um reflexo, eu estou a ver a porta. É muita frequência e lá está. Mas vejam, sigam a rádio, aqui está live no Facebook, isso? Sir Belo. Sir Belo, tá? Diz lá aí, Jefferson. O Sir Belo pode procurar na rádio lá, desculpa, no Facebook, né? Vai conseguir acompanhar a live da rádio aí. Ele é meio tímido, tá? Eu falo pelos cotovelos, mas ele é meio tímido. Mas é assim, acompanha a live, tá? Nós vamos gravar, mas é assim, 3 celulares. É muito, como um acumular de muita informação. Mas sigam pela Facebook, que eles vão fazer o ao vivo por lá, e lá está, depois vamos compartilhar essa informação. Vamos falar de muita gente, daqueles CEO que nos acompanham sempre na nossa emoção. Juan Terrada, TV Carioca Net, TV Peru Channel, streaming, temos o Neto Nascimento, TV Aracati, temos muitas TVs, o ilustre Chico Terra, e lá está, agora temos aqui mais este estrago do Noel Sir Che e do professor Jefferson André. Vamos conversar, vamos ver e vamos comentar sobre muitas coisas. Acompanhem o live no Facebook deles, tá? Já volto. Personalidades em Camboriú. Como eu costumo dizer, é este o Brasil que eu quero mostrar lá fora. Estamos na área ascendente aqui da Orla Marítima, onde vemos que não estamos em Fort Lauderdale, estamos no sul do Brasil. Estas e outras mais.